porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, diga comigo, salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor possa nos conduzir durante esse período. Que possamos aprender a Tua Palavra, mas também possamos receber do Teu Santo Espírito. A Tua presença é real nesse lugar. E eu quero pedir a Deus que o Senhor se manifeste como o Senhor quiser. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer um mover de cura, de restauração, Senhor Deus. Um mover, ó Deus, de coisas novas sobre a vida dos Teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Se glória não valeu, dá outra glória aí. Aí, amém. Começando mais manso um pouquinho, porque a gente vai estudar um pouquinho no começo. E quando se fala de reforma, se remete a Martinho Lutero. Martinho Lutero, um homem que foi padre, monge, estudioso da palavra de Deus, que em um determinado momento da sua vida, estudando esses versículos, é interessante que os monges não eram pessoas que estudavam contextos bíblicos, eles estudavam porções bíblicas. E com esses 2 versículos ele foi convencido de que a igreja em qual ele pertencia tinha se desviado da vontade de Deus. Claro que antes dele, e também inspirando a ele, houve um período chamado de pré-reforma. O que era uma pré-reforma? São pessoas que durante a história começaram a se levantar contra a igreja que estava ligada ao Estado. Naquela época era importante entender que o problema maior não era a igreja em si. O problema maior é que o Estado e a igreja viraram um só. Não havia mais igreja. Desde a década de 300 anos depois de Cristo, próximo de 350, a igreja foi chamada para ser, a igreja cristã, ser a igreja oficial do Império Romano. E quando ela foi chamada para se inserir ao Império Romano, o que aconteceu foi que a igreja teve que absorver as outras religiões da época. E por isso surgiu-se datas que nós comemoramos hoje, por conta dessa junção, que viraram datas culturais. Para seu conhecimento, Jesus provavelmente deve ter nascido entre setembro e outubro, mas nós comemoramos em dezembro porque culturalmente havia, dentro das religiões da época, uma cultura de comemorar o nascimento de um Deus em dezembro. Então, como não havia uma data específica para o nascimento de Cristo, disseram que esse Deus foi Jesus que nasceu. E começaram a comemorar em dezembro. Nada contra, pastor, não posso comemorar, isso é cultural. Você deve fazer, importante você trazer à memória que ele nasceu, mas que também morreu e ressuscitou ao 3º dia e vivo está para sempre. Aí a igreja misturou tanta coisa e foi se unindo a ponto de que o Estado ficou abaixo, que era a igreja aqui, o Estado aqui. No passar do tempo aconteceu isso, a igreja começou a mandar no Estado. E lá atrás se levantou Pedro Valdo dos Valdenses, a primeira igreja cristã que voltou para a raiz da palavra de Deus. Pedro Valdo era um comerciante. E esse comerciante cismou de sumir com uma Bíblia, para não usar a palavra mais usual. Ele sumiu com uma Bíblia dos padres e pagou para alguém traduzir a Bíblia na linguagem popular. E com a língua traduzida, ele começou a entender que a igreja não pregava o que estava ali. Ele virou um pregador, sem ser ungido, sem ser padre, sem ser nada. Virou um pregador, só que ele pregava em cavernas e em casas, escondidos, porque a igreja não permitia que alguém tivesse uma Bíblia na mão. Quanto mais traduzida na linguagem popular das pessoas daquela época. E ele começou uma revolução, e o maior foco da revolução dele foi que a igreja tinha que se separar do Estado. Vender o patrimônio, porque naquela época a igreja era milionária.
e distribuir aos pobres, porque ele descobriu no livro de Atos dos Apóstolos que os ricos levavam todos os seus bens aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam aos pobres, para que todos pudessem ter uma vida melhor em Cristo Jesus. Não era somente a fé que os apóstolos faziam, mas eles faziam a fé, mas também faziam as obras sociais para manter pessoas. E os valdenses começaram a criar esse aspecto e ir contra a igreja. Mas a igreja, por conta da condição financeira muito grande, reis queriam participar. Para você ter uma ideia, hoje, quando se levanta um líder na igreja católica, o papado, são cardeais que são levantados. Naquela época, alguns reis, eles faziam-se cardeais, para tentar ser papas, para mandar nos outros reinados, para assim aglomerar poder sobre si. Era uma disputa de poder. Então os valdenses, através desse homem de Deus, começaram a lutar contra isso. Mas passou-se o tempo dele. E passou o tempo, mas a pregação continuou, porque foi se espalhando aquela mensagem. E aquela mensagem moveu o coração de um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe, ele pegou aquela mensagem e aí ele conseguiu fazer com que a mensagem fosse oficializada, porque ele era um padre. Ele foi um padre que entendeu a palavra, se afastou da batina e começou a ministrar e agrupar pessoas. E esse movimento foi crescendo, até que a igreja começou a persegui-los e matá-los. E quando começou a matá-los, bem nessa época, o Wycliffe ficou doente e ele morreu. No dia da sua morte, ele falou assim: daqui 100 anos, Deus levantará um ganso para pregar o evangelho. Ninguém entendeu, mas 100 anos depois, John Hus, o ganso, se levanta pregando a palavra de Deus. Esse sim fez um mover tremendo na igreja, abalou os alicerces da igreja da época, mas tudo isso aconteceu no núcleo da igreja. Só que esse homem pregou, provavelmente, segundo a história, durante 15 anos no máximo, e ele foi queimado em praça pública, para servir de exemplo, para que ninguém mais se levantasse contra a igreja, ou contra o império estatal da igreja daquela época. Ficou marcado na história porque todos que assistiram, porque ele foi queimado diante de toda a população, quando ele foi queimado, ele cantou um cântico dos salmos, e ele atrevidamente mudou um pouco a entrada do cântico, e ele dizia assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que eu não morra em vão, mas que essa palavra alcance o coração das pessoas que possam se achegar a Cristo. Você imagina alguém sendo queimado em praça pública e ainda pregando o evangelho de Cristo? E às vezes a gente fala assim: pastor, não é fácil ser cristão. Não era fácil naquela época. Hoje é tão simples, hoje é até moda. Hoje tem artista de televisão que é cristão, ou pelo menos se diz evangélico, só para poder usar a etiqueta, né, de evangélico. Mas cristãos naquela época batalharam para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos. John Wycliffe e John Hus foram dois homens que influenciaram os monges. E em um determinado momento, Deus levanta o coração de Martinho Lutero, que foi exatamente no dia 31 de outubro de 1517, né? Exatamente puxando 500 anos atrás. Ele leu a palavra nesse texto que nós lemos aqui, ele entendeu que a igreja estava muito afastada do que era a verdade da palavra. Em cima do livro de Romanos, somente no livro de Romanos, ele escreveu 95 teses aonde a igreja tinha que mudar. As formas em que a igreja tinha que mudar. Pensa, irmãos, 95 teses num livro só, não foi no Novo Testamento, não foi nos Evangelhos, foi somente em um livro. Ele foi escrevendo e escreveu 95 teses aonde a igreja tinha que alterar. Isso chamou a igreja para uma discussão. Pediu para ser levado ao colegiado. Durante 2 anos ele batalhou para que ouvissem ele dentro da igreja, porque o desejo de Lutero nunca foi abrir uma igreja, nunca foi tirar as pessoas da igreja. O desejo dele é que a igreja voltasse à palavra de Deus. Lutero batalhou até o final da sua vida para que os papas pudessem acordar. E naquela época quem reinava era Leão X, e Leão X era imperador, era filho de um rei. Ele tinha o império do status sobre a sua vida. Ele não queria perder esse status. O que ele fez?
fez com que Martinho Lutero fosse proibido de falar sobre o assunto. Então Martinho Lutero se levantou, pegou as 95 teses escritas em latim e colocou na porta da igreja. Por que em latim? Ele queria que aquilo atingisse a igreja, não o povo. Mas, infelizmente, alguém foi lá e copiou as 95 teses e publicou em alemão na Alemanha. E aquilo se espalhou. E quando aquilo se espalhou, começou uma reforma na igreja. Porque aquilo foi mexendo com o coração de pessoas. Lá os camponeses, que muitas vezes ninguém dava nada para eles, mas os camponeses ricos, pegaram aquelas 95 teses e criaram um movimento chamado movimento Anabatista. Por isso hoje a Igreja Batista. E eles descobriram que até o batismo da Igreja Católica estava errado. Não era só as 95 teses. Agora eles também acreditavam que além das 95 teses, teria que haver um novo batismo das pessoas que viessem para Cristo. Porque o batismo tinha que ser um batismo de arrependimento, de uma decisão pessoal, de uma decisão por Cristo. Enquanto eles começaram um grande movimento no meio do povo do interior, Martinho Lutero foi preso, levado cativo por 1 ano num castelo. A pior coisa que faz é prender um crente, irmão. Pastor, explica melhor. Você vai explicar. As maiores cartas do apóstolo Paulo foram escritas enquanto ele estava preso. Quando ele sentava preso, Deus inspirava e ele escrevia. E nós temos as lindas cartas de Paulo para nós. O que aconteceu com Martinho Lutero? Ele traduziu inteiramente o Novo Testamento para o alemão. Do alemão de Martinho Lutero foi impresso a primeira Bíblia. Aliás, não foi só a primeira Bíblia. O primeiro livro da história da humanidade impresso foi a Bíblia, traduzida por Martinho Lutero, que popularizou na mão das pessoas. Essa Bíblia foi a Bíblia que João Ferreira de Almeida pegou e traduziu para o português de Portugal, que acabou vindo para as nossas mãos. E hoje nós temos uma Bíblia que você vê lá na capa, traduzida por João Ferreira de Almeida. A Bíblia de Martinho Lutero, que veio parar na nossa mão. Quando Martinho Lutero foi chegando próximo ao fim da sua vida, o movimento começou a mexer com o coração de pessoas que tinham dinheiro. E quando mexe no coração de pessoas que têm dinheiro, mexe com poder. O que aconteceu? Martinho Lutero pregava que a separação e a falta de responsabilidade da igreja com a parte financeira despertou empresários que gastavam muito dinheiro para se manter na sociedade e na igreja, que poderiam apoiar um grupo de pessoas que estavam criando uma nova religião, uma nova forma de pensar. Começaram a apoiar e formatar e investir na publicação das Bíblias. Enquanto a Igreja Católica, por um lado, queimava Bíblias, por outro lado, empresários investiam e faziam a Bíblia ser distribuída no meio da população. E as pessoas começaram a entender o que era Jesus. Começaram a entender o que era salvação. Começaram a entender como a salvação chega na vida de uma pessoa. Começaram a entender qual é a liberdade, porque é no livro de Romanos que diz que nós temos um espírito de liberdade em Cristo Jesus. É na carta de Romanos que diz, no capítulo 8, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Isso foi tremendo, porque foi se espalhando, e depois João Calvino começou a pregar essa palavra. João Calvino era um homem muito conhecido da sociedade, e todo mundo admirou que um homem conhecido, fortalecido dentro da sociedade, se convertesse a um novo cristianismo. João Calvino, por ser não tão estudioso, ser mais uma pessoa conhecida e fortalecida, criou algumas percepções da palavra de Deus que depois foram rebatidas por aqueles que eram luteranos, aqueles que na época levavam o evangelho pela graça. Calvino criou o calvinismo. Alguém já ouviu falar de calvinismo? Calvinismo é uma doutrina que diz que as pessoas são escolhidas desde o berço. Calvinismo fala que Deus escolheu pessoas para salvação, mas Deus escolheu pessoas para perdição. A doutrina não foi somente por Calvino, porque depois de João Calvino, houve outras pessoas que começaram a formatar a doutrina dele. Ele não completou a doutrina foi formatada durante 100 anos depois dele, para que se chamasse de calvinistas, aqueles que acreditavam que eram escolhidos. Imagine, irmão, Deus, pastor, chegar aqui e falar assim: aquele é mais bonitinho, vai para o céu. Esse aqui é mais feinho, vai para o inferno. Esse aqui é mais bonitinho,
vai para o céu. João Calvino pregava isso, que Deus escolheu pessoas para ir para o céu, mas Ele mesmo fez e escolheu pessoas para ir para o inferno. Só que Lutero descobriu na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas. Perdão por dar uma glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E por isso eu estou aqui. Por isso estamos aqui, porque Deus não faz um maior, um menor. Deus faz com que todos nós sejamos iguais diante dEle. A diferença que eu tenho de alguém que ainda não tem Cristo, é que ele ainda não tem Cristo. E eu aceitei Jesus na minha vida e a graça veio sobre a minha vida. Mas ele pode aceitar Jesus a qualquer momento e ser salvo pelo poder redentor do sangue de Cristo na vida dele. Isso é a reforma. Isso é o que começou a acontecer. Depois, enquanto todo esse movimento acontecia no lugar, tinha um homem chamado John Knox na Escócia, que também fez um movimento tremendo. Naquela época, tinha um rei chamado Henrique VIII. Tem até um filme sobre ele na Netflix, você pode conhecer a história do movimento que fez com que a Inglaterra se transformasse no primeiro país protestante. O que aconteceu? Esse homem, de repente, se apaixona por uma mulher, mas ele era casado, prometido de berço. Casamento arranjado daquela época dos pais. E ele queria casar com a mulher que era o sonho do coração dele, que ele se apaixonou. Ele mandou uma carta para o Papa, pedindo para o Papa que pudesse dissolver o casamento dele. O Papa falou, não posso fazer isso porque isso é uma escolha do seu pai. E se você se dissolver, eu vou ter que excomungar você da igreja. Imediatamente ele chamou o grupo de pessoas que pregavam a doutrina da salvação em Cristo fora da igreja católica e estabeleceu aquela igreja como a igreja oficial da Inglaterra. A partir daí foi uma avalanche e o evangelho começou a alcançar toda a Europa. A Europa foi impactada por aquilo que começou há 500 anos atrás. Pra ter uma ideia, a Bíblia foi propagada e oficializada como um livro que tinha que ser lido em todas as coroações e até hoje, todo rei que é coroado na Inglaterra. É que a gente não viu nenhum rei coroado na Inglaterra, porque tem uma velhinha lá que... Meu Deus! Eu nasci, ela já era rainha faz tempo. E está lá. E se bobear, Jesus volta e ela está firme no trono. Mas todo rei que é ungido na Inglaterra é lido texto bíblico para que ele seja ungido, porque lá é um país protestante, um país que acredita em Cristo Jesus. Infelizmente, um país que caiu no esfriamento espiritual. Já não é um país de avivamento, mas é um país que se afastou do avivamento. Interessante entender que tudo isso aconteceu, irmãos, por algo tremendo, porque a reforma foi fazendo com que as pessoas entendessem que a salvação já não era mais por uma igreja. A salvação não era por denominação. E fica um alerta para você que acredita que só de frequentar a igreja você é salvo. Não é assim que funciona. Porque eles achavam assim. Pertencer a uma igreja não é direito de salvação. Estar em Cristo Jesus te dá direito de salvação. Tem igrejas que falam, se você não estiver dentro dessa denominação, você não é salvo. A denominação não leva ninguém para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. Através do sacrifício na cruz do Calvário, que foi Ele que fez o sacrifício. E nenhuma igreja fez isso. Esse movimento começou a levantar os famosos evangelistas. Agora há pouco eu estava falando com o pastor Marcos sobre Moody. Um grande evangelista, que catalogado ele levou mais de 500 mil pessoas aos pés de Jesus. Toda vez que há uma reforma, há um avivamento que vem depois. Deus usou esses nomes que eu disse para você para fazer uma reforma. Eu vou falar das principais teses de Martinho Lutero para você entender. Mas quando terminou esse mover de reforma e a igreja começou a se estabelecer, Deus começou a levantar evangelistas. Para você ter uma ideia, a pregação de John Knox chegou na África. Cruzou toda a Europa e desceu até a África. A pregação de outros evangelistas foram sendo levadas para a Ásia. Muitas pessoas falam que o avivamento chegou na Ásia agora, recentemente. Igrejas escondidas já existiam na Ásia há muito tempo.
Porque esse avivamento foi chegando. E esse avivamento é um avivamento que existe até hoje, porque eles entenderam o livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos fala que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa figurativa. O Espírito Santo de Deus, que a Igreja Católica dizia que era uma força ativa, e que os testemunhos de Jeová pregam isso até hoje, foi entendida pela Igreja Reformada que é uma pessoa que ama, que se movimenta, que batiza as pessoas no Espírito Santo, que dá experiências, que faz o que Paulo escreveu na igreja de Coríntios, distribui os dons espirituais para que haja cura, que haja manifestação de Deus no meio do povo. Esses avivamentos foram tremendos porque houveram homens de Deus que a unção foi tão grande na vida deles. Aleluia. Eu me lembro do testemunho de um deles, que ele na África pegou uma criança cega que não tinha o globo ocular, levantou-o para o céu. Quando abaixou, Deus tinha restituído os globos oculares da criança e devolvido a visão a ela. O avivamento foi tão grande que ele chegou nos Estados Unidos. De tal forma que o país americano foi fundado na doutrina presbiteriana. Como assim, pastor? Quando foram escrever a Constituição, levantaram 12 homens de fé. Olha que interessante, 12. Esses homens foram para a Europa para conhecer o evangelho pregado. Escreveram o evangelho pregado, voltaram e baseado no evangelho de Cristo, baseado na reforma na igreja, eles estabeleceram a Constituição americana. Os Estados Unidos foi fundado nas páginas dos evangelhos de Cristo. Deus fez um mover tremendo nos Estados Unidos que, passado o tempo, Deus levantou um grande avivamento. Esse avivamento começou em meados de 1890, em casas. Mas de repente Deus pega um homem de cor, moreno. Um homem que ninguém dava nada para ele, e ele funda uma igreja na Rua Azusa. E na Rua Azusa ele começa a pregar em cima de uma caixinha. Essas caixas de fruta. E o movimento foi tão grande que os cultos que ele realizava duravam 3 dias. Para acabar. E as pessoas não saíam e outras iam chegando. Ele não conseguiu ficar dentro do salão que ele tinha naquele lugar. Ele saiu para fora do salão. E a rua foi tomada por pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. E o mover de Deus começou a se manifestar de tal forma. Desse mover veio vários missionários, fundador da Assembleia de Deus, fundador do Evangelho Quadrangular, fundador da Cristã do Brasil, fundador do Brasil para Cristo. Todos esses vieram desse movimento que aconteceu na Rua Azusa. Igrejas pentecostais começaram a nascer, igrejas que começaram a pregar a cura de Cristo, igrejas que começaram a entender que o Espírito Santo de Deus é apaixonado por pessoas, e Ele é apaixonado por você nessa noite. Ele se importa com você nos mínimos detalhes. Porque às vezes nós achamos que nós estamos assim distantes, porque Deus está lá no céu, segundo Paulo, no 3º céu. Mas Ele não. Ele está aqui através do Espírito Santo morando dentro de você. Apaixonado por você. E graças a esses homens, nós temos hoje a liberdade de poder encontrar na Bíblia, lendo na Bíblia, o que Ele pode fazer por nossas vidas. Uma das coisas interessantes que Martinho Lutero colocou, ele disse assim: condeno a usura, que é a cobrança de juros sobre o empréstimo da igreja. Olha só que interessante, a igreja emprestava dinheiro para as pessoas, irmão. Era um banco. Dá para imaginar uma igreja banco? Chegar aqui, pastor, quanto está de juros para pegar mirlão? Uma igreja banco. Banco. Segunda tese. Condeno a venda de indulgências. O que é indulgência? Você sabe o que é indulgência? Indulgência é substituição do mérito de Cristo. Indulgência é: eu tenho um pecado, isso pode me levar para o inferno. Eu compro o direito de não ir para o inferno e o perdão do pecado com dinheiro, financeiramente. Aí eu não posso participar da sacristia,
Eu pago para alguém ir lá e pago para a igreja receber a pessoa em meu nome para participar da Santa Ceia do Senhor no meu lugar. Tudo virava em dinheiro. E Martinho Lutero falou, isso não pode ficar acontecendo dentro da igreja, porque como vamos cobrar por alguma coisa que Deus deu de graça? Como posso dizer que alguém que paga e não se arrepende pode sair do peso do inferno? Ele dizia, não, o peso do inferno só sai da vida de alguém. E o versículo que nós lemos, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que o seu sangue derramou para perdão de pecados. A igreja até hoje travou as pessoas em que o perdão só é celebrado nos pés de um sacerdote, substituindo a Cristo. Martinho Lutero disse, não existe isso. Porque ele daquela época, hoje é de graça, mas naquela época você pagava para alguém te atender, para te ouvir os pecados e te cobrar algum dinheiro para ser perdoado. Mas Martinho Lutero falou, não existe isso. A salvação é pedindo perdão para ele, porque só Jesus é intercessor entre Deus e os homens. E o sangue dele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. No terceiro livro que Martinho Lutero escreveu, ele disse que quando estava finalizando, e a palavra daquele livro era solamente la graça, o nome do livro era Somente a Graça nos Salva. No final do livro ele disse que o diabo apareceu, um demônio apareceu para ele, incorporado como se fosse o diabo, e falou, você não pode publicar esse livro. Ele falou, por que não? E segundo ele, o diabo começou a escrever na parede. Mas você cometeu esse pecado. Você cometeu esse pecado. Você mente. Você é falho. Foi escrevendo. Como ele fez na porta da igreja. O diabo usou contra ele, colocando teses, dizendo que ele não tinha autoridade para escrever alguma coisa sagrada. Quando o diabo terminou de escrever, ele falou, falta uma coisa aí. O diabo virou para ele e falou assim, como falta? Eu acompanho a sua vida, sei todas as suas falhas, está tudo escrito aí. Ele falou, não, falta uma coisa ali. O que falta? Escreve aí embaixo. O sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. Assim era a nossa vida. Ele foi e disse, não, o perdão vem através de Cristo. Não existe barreiras entre você e Deus, porque quando você se arrependeu dos seus pecados, o sangue dele te purificou. E ele publicou um livro que virou best-seller, porque aquele livro falava, solamente a graça, é só através da graça de Deus que alguém pode ser salvo. Ninguém é salvo porque faz boas ações. Ninguém é salvo porque faz obra social. Ninguém é salvo porque coloca dinheiro na mão dos pobres, dos semáforos. Não, a pessoa é salva pela graça de Cristo. E a graça faz com que as pessoas façam boas ações. A graça faz com que as pessoas sigam o exemplo de Cristo multiplicando os pães. Mas sem a graça não somos salvos. Sem a graça não somos ninguém. Solamente a graça. Diga para o seu irmão assim, só a graça. E a igreja questionou, mas como alguém alcança a graça? E ele escreveu mais uma tese. O princípio da salvação vem pela fé. Pensa num povo que pagava para conseguir ter salvação. Teve um movimento que foi liderado por um outro monge, que tentava, por preço, pelo menos não financeiro, mas de sacrifícios de orações, e sacrifícios de guardar dias sagrados, para poder pôr peso, porque eles não entendiam como uma salvação que um dia custou fazendas, que um dia custou patrimônio de pessoas, agora era só pela fé. Não entrava na cabeça deles. E posso dizer uma coisa, até hoje não entra na cabeça de muita gente. Tem gente que acha que para ser salvo tem que mudar a veste, tem acha que ser salvo tem que deixar coisas, que acha que ser não, salvação não, é fé em Cristo Jesus. Um dia um jovem falou para mim assim, pastor, mas eu estou me sentindo inútil. Eu falei, por quê? Porque ele veio de uma igreja. Como eu nasci numa igreja, irmãos, que pensar já era proibido, imagine fazer.
cheio de não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode virar esquina, não pode. E ele veio de uma igreja dessa e falou assim, pastor, eu não consigo. Parece que eu sinto cobrado de somente acreditar e ser salvo. Eu falei, irmão, não deixe o diabo dizer que você fazendo alguma coisa vai alcançar a salvação. Porque o que precisava ser feito, foi feito na cruz do Calvário. O que precisava ser feito, era derramar o sangue na cruz do Calvário. O que precisava ser feito, Jesus fez. E a Bíblia fala, Ele pagou o preço que estava sobre nós. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Nós somos salvos. O que precisamos para ser salvo então? Lutero pregou na porta da igreja. Acreditar em Cristo Jesus. Que Ele é o Filho de Deus. Levanta a mão e diga assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Está salvo, ó? Que difícil. Era difícil para eles, porque era sair de um peso, de um jugo, e agora tomar o jugo do Senhor, que é leve e suave. Que foi Ele que disse, lançai sobre vós todo esse jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A salvação é algo tão poderoso. Eu sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo e vai replicar. É tão poderoso que não pode ficar preso na mão de homens. Não pode. Não pode ficar preso na mão de igreja. Não pode. A salvação não pode, porque ela já foi presa na mão de uma igreja que dizia que se não tivesse lá ia para o inferno, que se não pagasse ia para o inferno, que não andasse nos ritos dela ia para o inferno. Agora que nós temos a reforma 500 anos feita, não podemos deixar voltarmos debaixo dessas leis e legalidades. Não, nós somos libertos em Cristo Jesus, somos livres pelo sangue do Cordeiro que nos colocou numa posição de salvos. Um dia, irmãos, nós vamos estar com Ele numa mesa chamada de ceia do Senhor. Aleluia. E a Bíblia fala que é Ele que vai servir. Aleluia. Vale a pena, irmãos, porque naquele dia você vai sentar à mesa como a noiva do Cordeiro. Aleluia. E quem vai te servir não vai ser anjo. Quem vai te servir vai ser o Mestre. Aquele que te comprou pelo sangue de Cristo. Diga, eu sou lavado, comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Ele escreveu lá que o povo tinha que ter liberdade para ler as Sagradas Escrituras. Naquela época, irmão, o sonho do povo era poder ler a Bíblia, porque a Bíblia era em latim, era uma língua que não era estudada em escolas. O latim foi vir ser estudado posteriormente em faculdades de letras. Mas antigamente não era proibido estudar latim. A sacristia, tudo era feito, o culto da época em latim. Ninguém entendia nada, só falava amém a hora que era para falar amém. Lutero falou, não, essa Bíblia tem que ficar na mão do povo, porque ela foi escrita para o povo. Ela não foi escrita para que uma igreja seja detentora dela. E sabe, o que me chama a atenção é que tem tanta gente que conseguiu a conquista dele, de ter uma Bíblia e não ler ela. Eu me lembro uma vez que eu vi, a primeira vez que eu vi um vídeo de algumas pessoas da China recebendo uma porção de Bíblias, na época que era proibida a Bíblia lá. Eles beijavam a Bíblia, abraçavam a Bíblia, como se fosse aquele presente que uma criança de 8 anos ficou durante um ano todo esperando que o pai desse. E quando o pai chega no final do ano, que ele disse tanto que quando chegasse o final do ano, 13º, ele conseguiria comprar, aquela criança se apaixona por aquele brinquedo. Adultos apaixonados pela Bíblia, beijando, dizendo,
ela é minha. Ela é minha. Eu tenho uma. Aleluia. Por conta disso, desse movimento que Martinho Lutero fez e a tradução que ele fez, a Bíblia chegou na minha mão e na sua mão, e muitas vezes nós desprezamos ela. Muitas vezes a nossa Bíblia está lá amarela na página do Salmo 91, porque ela fica só aberta lá. Ei, sabia que tem demônio que vai lá ler o Salmo 91? Porque ele não tem medo de uma Bíblia aberta. Ele tem medo de alguém que conhece a Bíblia. Pastor, o diabo não tem medo da Bíblia aberta? Não tem, ele cita a Bíblia. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele usou a Bíblia. Está escrito. Lança-te daqui, porque ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Ele usou Deuteronômio para falar com Jesus. Mas Jesus, aleluia, usou outro texto da Bíblia para dizer: somente é o Senhor teu Deus. Só Ele. Só Ele. Ele é poderoso e eu não tentarei o Senhor meu Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: como você tem tratado a palavra de Deus? Como temos tratado a palavra de Deus? Hoje a modernidade tem nos ajudado, irmãos. Sabia que hoje nós baixamos Bíblia no celular, que ela desperta e traz um texto bíblico todo dia para a gente ler? Hoje a gente pode ter acesso a ela porque ela é livre. Diga, ela é livre. E ela me faz livre. Lá no princípio dos princípios do reino de Deus eu falei sobre isso. A palavra conhecimento, no original, ela tem significado de luz. A palavra luz, ela significa luz e significa conhecimento. E a palavra trevas, no original, ela diz respeito a duas palavras sinônimas. Primeiro, trevas é falta de luz e trevas é falta de conhecimento. É a raiz da palavra hebraica do conjunto. Aí eu vou dizer algo tremendo para você. Quem é o príncipe das trevas? Quem é? É o diabo. O diabo é o príncipe das trevas. Trevas, falta de conhecimento. Aí Jesus vem e diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim nunca mais andará em trevas. E aí eu vou dizer algo para você. Sabe o único lugar que o diabo consegue atingir a vida de alguém? Aonde ele não tem conhecimento. Porque aonde ele tem conhecimento do que a palavra de Deus garante para a vida dele, o diabo não tem como agir mais. Por isso é importante você conhecer a palavra, porque cuida dela ter palavras de salvação, cuida dela ter palavras que guardam a sua vida, cuida dela ter palavras que vão te abençoar tremendamente. Então, descubra na Bíblia as promessas. Sabe quantas promessas os teólogos dizem que tem na Bíblia? Cerca de 8.000 promessas. Mas eu vi um rabino uma vez dizer assim: a palavra de Deus tem 32.000 promessas. E a gente às vezes fica só na promessa da salvação. Às vezes fala assim: pastor, a porta se fechou. Pega a palavra que diz assim: a porta que eu abro, ninguém fecha. Ora a palavra. Pastor, a minha família, eu estou tentando a salvação, não consigo. Pega a palavra que diz que se crer, será salvo tu e a tua casa. Usa a palavra e o diabo vai ter que cair fora, irmão. A Bíblia diz assim: ei, pastor, mas se o diabo vir bater na porta da minha casa, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra te garante. Pastor, mas já me disseram que eu tenho que ficar enfermo. Para a glória de Deus, a Bíblia diz assim, que as enfermidades foram levadas com Ele na cruz do Calvário. Você tem direito de salvação também na sua saúde. Ah, pastor, mas tem um texto que fala a respeito disso, vou te explicar o texto. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Os seus pais ou ele? Jesus falou assim: nem ele pecou e nem os seus pais. Ponto.
Aí ele diz o que a turma fala, mas para que a glória de Deus se manifeste, ele nasceu assim. Não está escrito isso. Está escrito assim, mas para que a glória de Deus se manifeste, façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem. Sabe o que Jesus falou? Ele está cego, temos que orar, temos que buscar, ele tem que ser salvo, ele tem que alcançar a visão, porque a glória de Deus se manifesta na cura e não na enfermidade. Por que você está pregando isso, pastor? Porque eu estou sentindo de ministrar sobre a sua vida, que você pode sair desse culto aqui de comemoração de 500 anos, curado. Porque essa palavra que Martinho Lutero defendeu há 500 anos atrás, e nos liberou e trouxe nas nossas mãos, garante que podemos ser curados, que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Meu irmão, no nome de alguém diz assim, seja sarado. Profetiza, seja sarado. Seja sarado, em nome de Jesus. A cura vem, aleluia. Nós estamos debaixo da salvação. Sabe uma coisa que eu fico feliz? Que ele disse que tinha que ter a suspensão no clero regular do celibato e das imagens religiosas. Fiquei feliz com essa palavra. Que essa palavra me garante poder ser sacerdote e casado com essa princesa. Que se ele não consegue essas teses serem aprovadas, para mim ser pastor tinha que ficar sorteirinho da Silva. Não tinha Quer, não tinha Nara. Camila está rindo, mas não tinha você também. Né? Eu não estava rindo, eu estou brincando. Mas é o que deu direito ao pastor casar. Pastores casar. Os pastores só puderam se casar porque o celibato caiu. Por que caiu o celibato? Porque Martinho Lutero descobriu que Deus fez o homem para casar com a mulher. Para constituir uma família. Onde a família constituída que ele defendeu é homem e mulher. E ambos juntos têm filhos e constroem uma família. Isso ele defendeu. Ele defendeu que as imagens deveriam sair. Posteriormente, depois John Knox estudando sobre o que ele escreveu e alguns outros historiadores, como também armênios, ele descobriu que a origem da ideia das imagens, Armênio deixa isso muito claro, essas imagens nasceram para poder apoiar a fé das pessoas. De que forma? Quando os apóstolos morreram, a igreja começou a perder a força. E para recuperar a força, quando a igreja se uniu ao Estado, eles disseram, vamos construir imagem dos apóstolos, para que as pessoas possam vê-los novamente, e despertar-lhes a fé. Só que aquilo descambou de tal forma, porque eles chamaram os apóstolos de santos, fora do contexto bíblico. Qual é o contexto bíblico? Paulo escrevendo na igreja de Coríntios assim, aos santos que estão em Coríntios. Paulo escrevendo para Efésio, aos que foram salvos, santificados, santos em Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses, se escreva a Filipos, aos santificados pela fé, que são santos e separados de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o santo de Deus. Eu não preciso morrer para se tornar santo. Porque eu sou santificado pelo sangue de Cristo. Que é a palavra santo, separado. Quando eu aceitei Jesus, eu me separei para Cristo. Não pertenço mais ao mundo. Sou peregrino na terra e fora. Porque a minha terra agora é o céu. Você pode dizer assim, a minha terra é o céu? Diga assim, eu sou santo. Porque Ele é santo. Está entendendo? Ah, pastor, mas ser santo não é um processo de santificação? Sim. Mas quando nos separamos, já nos tornamos santos em Cristo, que vamos buscar ser conforme a imagem de Cristo, que também está em Romanos capítulo 8, 28 e 29. Que fala a respeito do crescimento de glória em glória, que Paulo disse aos Coríntios.
Somos santificados porque Ele nos torna santo, porque por vontade própria ninguém é santo, mas o sangue dele nos coloca em posição de santidade. Está entendendo isso? Martinho Lutero falou assim, não dá para ficar colocando isso, dizendo que aquilo que é santo, não. O que é santo é aquele que aceita Jesus, que tem uma vida direcionada para Cristo, se separa do pecado do mundo, para viver uma vida diferenciada. Você tem vivido uma vida diferenciada? Se ainda não tem, tem tempo de mudar. Ah, pastor, eu estou meio lá, meio cá. Crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. 2 pés num barco, né? Um pé num barco, um pé no outro barco. Alguém já tentou fazer isso literalmente? Eu já fiz isso literalmente, não intencional, mas eu estava num barco e fui passar para o outro. Eu não pulei, mantendo o pé, o Ivo sabe o que eu estou dizendo. Mantendo o pé num barco, fui apoiar no outro, sabe o que aconteceu? O outro foi embora assim. E por pouco eu não caí, porque não dá para permanecer com o pé em 2 barcos, porque os barcos estão na água e eles se afastam naturalmente. E quando eles se afastam naturalmente, eu tenho que tomar uma escolha. Ou eu pulo num barco, ou eu pulo no outro, ou eu sou engolido pelas águas. Sabe o que significa, irmão? Santidade significa você escolher o barco certo para você colocar a sua vida. Não fique com o pé em 2 barcos, você pode se afundar. Seja santificado por Cristo Jesus. Olha para o irmão e diga assim, tu és santo. Diga, tu és santo. A manutenção de somente 2 sacramentos. Batismo. E aqui ele escreveu a Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Somente 2. Tinha tanto sacramento, né? Eu mesmo passei por uns par dele. Crisma e primeira comunhão. E tem mais sacramentos, né? Ele falou, não, só se preserva em 2 sacramentos. O batismo, que é necessário e bíblico, porque aquele que crer e for batizado será salvo. E o sacramento da ceia do Senhor, porque eu recebi dele, como também vos ensinei, que aquele que foi traído, tomou o pão e dando graças, o partiu e disse, tomai e comei, que isso é o meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, também tomou o cálice, e dizendo das mesmas formas, disse, bebei, porque esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. E ele encerra dizendo, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que se reunirem. Santa Ceia é sacramento. Só que também, posterior, veio um reformador que disse que o sacramento que a Igreja Católica fazia também estava errado, porque ela dizia que quando era consagrado, se transformava no sangue de Cristo e se transformava na carne de Cristo. Alguém sabe por que a hóstia é chata e derrete na boca? Alguém sabe? Faz parte do sacramento de Cristo. Para ninguém morder o corpo de Cristo. Você não sabia disso? Você coloca e ele derrete para você não morder o corpo de Cristo. Porque eles acreditam que esse sacramento consagrado se transforma no corpo de Cristo. Se eu morder a hóstia, eu estou mordendo Jesus. Que loucura, né? Não, eu tinha um medo de morder aquela hóstia. Fui católico. Aí eles disseram que nós temos que entender que tudo aquilo é feito em memória. Porque o corpo dele foi moído na cruz do Calvário. E a memória do corpo é o pão. Que simboliza o corpo de Cristo. O sangue dele foi derramado todo na cruz do Calvário. Não ficou nem um pouquinho para mim pôr no cálice. E quando eu consagro ele, ele simboliza o sangue de Cristo. E aquilo se transforma em um sacramento espiritual que temos que participar. Mas ele simboliza o corpo que foi dado por nós, a qual hoje fazemos parte desse corpo. Ele simboliza o sangue que foi derramado por nós, que hoje nos purifica de todo pecado. Assim é a Santa Ceia. E você que falta da Santa Ceia, não falte, porque a Santa Ceia é espiritual. Ela não é material. Aqui a gente come um pãozinho grande, mas se você não pudesse morder, se mordesse Jesus, cada vez que você mordesse o pãozinho.
É simbolismo. Diga comigo assim: eu faço parte desse corpo. Diga: a ceia me coloca dentro do corpo. Está entendendo? Você faz parte do corpo e a ceia faz você memorizar isso, entender que você hoje faz parte de um corpo. E é interessante você entender porque é um conjunto muito interessante. A Bíblia diz, no livro de Efésios é o mais claro, mas ela repete quase todos os cartas e Paulo repete de formas diferentes. Mas ali ele fala bem claro, ele diz assim: Jesus é o cabeça da igreja. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas o mesmo Deus constituiu a igreja como corpo de Cristo. Explica melhor, pastor. Vou explicar. Eu expliquei isso aqui já no culto. Alguém já viu alguma cabeça andando com o pé assim? Nem a cabecinha lá da família Adams tem pé, né? Só a cabeça. Sabe por que a cabeça não está com o pé assim? Só a cabeça, né? Só a mãozinha. Até uma mãozinha ainda para coçar a cabeça. Sabe por que a cabeça não é ligada no pé? Sabe por quê? Porque Deus queria que nós estivéssemos entre a cabeça e o pé. Você é o corpo de Cristo. A cabeça, tudo está debaixo dos pés e nós somos o corpo que liga a cabeça nos pés. Se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, estão debaixo dos nossos pés. Quando você faz parte do corpo de Cristo, todos os seus problemas estão debaixo dos seus pés. Quando você faz parte do corpo de Cristo, pela autoridade do poder da cruz do Calvário, os seus problemas não podem te dominar. Você tem que colocar eles no devido lugar. Sabe qual é a única coisa que os seus problemas têm que conhecer de você? É o número do seu sapato. Diga para o seu irmão assim: tem que conhecer o número do seu sapato. Porque ele tem que ficar debaixo dos seus pés. Isso é sacramento da ceia. A ceia você assume isso. Está entendendo? E Lutero, tem muita coisa, mas Lutero colocou a mão e correu atrás para que todas as liturgias fossem realizadas nas suas cidades, em seus países, na língua em que se falam. Imagina eu falando em latim, nem sei falar em latim. O único latim que eu conheço é da Mel. Não, do Barney também, eu conheço o latim do Barney. Já latiu para mim lá. Imagina eu aqui falando em latim, moço. E ainda fazendo você falar amém depois que eu falasse. Podia estar xingando você, amém. Mas ele lutou para que cada cidade, cada país, cada povo tivesse liberdade de cultuar a Deus e ouvir a palavra de Deus na sua língua e idioma. Talvez fique assim: pastor, por que você está dando importância nisso? Porque é pelo ouvir que nós alcançamos a fé e voltamos lá no início. É pela fé que nós somos salvos. E quando ouvimos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. Nós temos fé porque ouvimos a palavra do Senhor. E ouvimos ela hoje da forma em que nós entendemos. Aquele povo não tinha fé para ser curado, pastor. Não sabia nada do que estava sendo falado. Só seguia o que a igreja mandava. Hoje eu até brinco com alguns pregadores, às vezes vem falar comigo: pastor, o que você acha de falar isso? Eu falei: tome cuidado, porque hoje a molecada está com o celular na mão, você fala um negócio, eles vão no Google para saber. E já um mostra para o outro, fala: o pregador está falando besteira lá. Porque é falado no nosso idioma. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque as pessoas vão buscar para saber se o que a gente fala condiz com a verdade. A gente tem que fazer isso mesmo. Tem tanto que fazer isso que Paulo deixa claro, dizendo assim: nunca julgue o profeta, mas julgue a profecia. Sabe o que a gente faz? A gente toma posse de qualquer profecia, às vezes até umas profetadas, e julgamos o profeta. Não é assim, pastor? Aquele fulano lá, Deus falou assim: deixa o fulano de lá, ouça a palavra. Aí Paulo diz assim: como julga a profecia? Julgue se a profecia condiz
com a palavra de Deus. Porque se ela condizer com a palavra de Deus, e o profeta disser uma palavra para você, e ele não tiver convicção de que Deus está falando com você, a palavra se garante, porque ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que foi enviada para fazer. A palavra é verdadeira, ela se garante. Você está entendendo? Por isso é importante você receber toda a palavra pregada aqui, irmãos, em qualquer culto. Tome posse, porque ela não volta vazia. Ela cumpre na sua vida aquilo que ela foi enviada. Ela, como se foi falado de cura, tem cura, porque ele não volta vazia, ela vai para curar. Se fala de salvação, tem salvação. Se ela fala que vai mudar a tua história, irmão, se prepare, uma nova história está chegando sobre a sua vida. Por isso ele disse, a palavra tem que ser pregada nos idiomas. Ele lutou para que fosse pregada em alemão. Foi escrever, porque ele estava na Alemanha, em Gutenberg. Batalhou para escrever o Novo Testamento, porque ele dizia, as pessoas têm que ter isso na mão. Eles têm que ter fé, têm que ouvir essa palavra, têm que conhecer Jesus de verdade. E sabe qual é o maior sinônimo de ser chamado cristão? É conhecer a Cristo. E sabe o que me preocupa muito? Que muitos cristãos não conhecem Cristo. Sabe disso, pastor? Quantos cristãos estão na igreja e não conhecem Jesus? Eu encerro aqui a palavra dizendo para você: solamente a graça. Ela é suficiente para salvar você. Ela é suficiente para nos levar para o céu. Fique de pé junto comigo. 500 anos. Glória a Deus. E aqui estamos nós para dizer, solamente a graça. Tentaram tirar isso de nós, mas não conseguiram. Porque somos salvos pela graça. E temos a palavra para aprender com a palavra. Feche seus olhos um minutinho.